Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para dar mais uma dica aí para vocês. A ideia hoje é a gente bater bola sobre a utilização dos termômetros, tá, nas caixas de transporte de material biológico. E qual que é a ideia aqui, pessoal? É, a ideia é que a gente, muitas vezes as pessoas ficam na dúvida quando utilizar o termômetro, quando não utilizar. É óbvio que o termômetro ele é um fator que encarece o transporte, né, a sua utilização, principalmente se for um transporte intermunicipal, um transporte com despacho, né, com transferência. Então, eu embarco em Brasília e entrego em São Paulo, por exemplo. Por que que encarece? Porque eu vou ter que fazer ou uma logística de retorno desse termômetro, ou eu vou ter que fazer a utilização de um termômetro, considerando que ele não vai ser reutilizado depois. Então, nos dois casos, eu vou ter um custo. Tá? Uma coisa fundamental da utilização do termômetro é quando a gente está fazendo a validação de transporte. Né? Nesse momento, é óbvio que eu preciso utilizar, em especial, o data logger, né? Que vai registrando a cada minuto, a cada período curto, ele faz diversos registros para eu ter um gráfico depois de temperatura e poder fazer as minhas análises. Então, durante a validação é importantíssimo. Passada a validação do transporte, então hoje eu validei que de Brasília para São Paulo em 24 horas, numa caixa de 8 litros, com 4 Gelox, eu consigo conservar, né, com 30 amostras, eu consigo conservar 2,8 graus, por exemplo. Tá, então eu validei, beleza. A partir desse momento, o que é essencial eu fazer depois que eu validei? Eu monitorar se os prazos estão sendo cumpridos e eu monitorar a temperatura de saída, no caso de Brasília, nesse exemplo, e de chegada em São Paulo, para eu ver se está saindo e chegando dentro da faixa que eu validei. Se eu começar a ter problema na chegada, temperatura de chegada, aí pode ser legal eu utilizar o termômetro para monitorar de novo, tá? Para fazer uma revalidação. Mas para rotina, e aí a rotina local também, muitas vezes isso já basta, tá? A rotina local é aquela em que tem uma rota dentro da cidade que em que a gente vai passando nas unidades, tá? Nessa rota também, se eu fizer uma boa validação, eu medir a temperatura, eu aferir a temperatura de chegada e saída em cada local, geralmente já é suficiente. Tá? Então, por exemplo, eu passo no ponto A, B, C, D. Se cada vez, quando eu passo no A, no B, no C, no D, eu registrar a temperatura, eu já vou ter, e eu tiver a instrução do que fazer se passar, eu chego no ponto C, tá? Acima da temperatura, o que vai ser feito? Eu defino no POP que vai ter um Gelox de contingência ali e vai ser acrescentado pela unidade, por exemplo. Tá? Então, isso aí já bastaria. Agora, é óbvio que eu posso utilizar também, porque nesse caso é mais fácil para a rota local, eu utilizar um termômetro. Eu não precisaria de um data logger, que tem um custo mais alto, poderia utilizar um termômetro de máximo e mínimo, por exemplo, né? Acoplado ali na caixa. Agora, para o transporte intermunicipal, é o que eu falei, nesse caso ele já tem um custo mais alto, então deve ser utilizado, ao meu ver, com parcimônia, né? Quando realmente necessário. No caso do transporte internacional, ele é muito interessante, né? É muito importante a sua utilização, porque os prazos são mais longos. Mas, geralmente, até na própria caixa, aquela caixa especial para o internacional, que a gente até falou no último vídeo, ela geralmente já até possui um termômetro nela. Tá? Então, nesse caso, é interessante. Para rotas internacionais, é bem interessante. Para validação de transporte é fundamental. Para materiais muito sensíveis, de estabilidade muito controlada, que forem bem especiais mesmo, pode ser legal a utilização. Aqui a gente está falando muito no campo do biológico, tá? Porque no campo da vacina, por exemplo, a gente precisa, né, numa remessa de vacina, ainda mais agora esse transporte de vacina Covid, né? A gente vê que a utilização é fundamental, porque você pode perder aquele material ali muito nobre, né? Agora, para o caso do biológico, muitas vezes uma boa validação com monitoramento de saída e de chegada já são suficientes.
tá? Já é algo suficiente. Tem uma coisa adicional no caso do aéreo que eu sempre falo, é que tirando o internacional em que você consegue fazer, você tem um ticket mais alto, um custo geralmente mais alto, você consegue fazer um planejamento, você tem um controle ali maior daquela caixa refrigeradora, etc. No caso do aéreo convencional, tá? O aéreo convencional que eu digo é o aéreo nacional, para ficar mais claro. Nesse caso, muitas vezes não vai adiantar tanto esse termômetro ali, porque quando ele estiver dentro do voo, esse material, mesmo que ele esteja fora, né, ele por algum motivo ele aqueceu, ele não vai ter muita ação para ser feita ali, tá? As ações nesse caso são mais nas pontas. Então, quando esse material for desembarcado, por exemplo. Por isso que às vezes não vale tanto a pena, porque não vai ter uma pessoa ali dentro do avião para fazer esse monitoramento. Os prazos são muito curtos, então o material vai sair hoje de Brasília e chegar amanhã em São Paulo, amanhã de manhã. Nesse translado aéreo, ele vai estar dentro do compartimento de carga ali, então muitas vezes não tem o que fazer, né? Mesmo se passar um pouco. Então, por isso que a validação bem feita é fundamental e eu fazer esse monitoramento de saída e de chegada. Então, opa, chegou a 7 graus, meu limite é 8, eu já tenho que prestar atenção que está chegando no meu teto de validação, né? Então, deixa eu acrescentar Gelox, por exemplo, deixa eu verificar se o transportador ou se o remetente está refrigerando esse Gelox pelo menos a 72 horas, né? Qual que é, se ele está refrigerando em congelador, em freezer ou em geladeira, né? Então, eu monitorar isso antes que passe dos 8 graus, por caso de um material refrigerado, por exemplo. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso, pessoal. Façam um bom controle de validação de transporte e façam um bom controle de saída e chegada, monitorando isso, que já vai resolver 99% dos problemas do transporte nacional, em especial. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, só me consultar. Um abraço e até a próxima.